Fala pessoas, tudo bom com vocês? Dia 11/4, terça-feira. Sem enrolação, vamos direto às notícias, porque o Lula decola rumo à China. A viagem tem previsão de 2 escalas. A decolagem se deu por volta das 7h30 e ele finalmente, dessa vez, sem nenhum tipo de doença, nem sem pneumonia, vai conversar com a China, o que é algo muito importante, né? Porque estamos num conflito mundial onde a China está batendo de frente junto com a Rússia contra os Estados Unidos. E o Brasil, ele sempre teve uma posição pró-Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre interviu aqui no Brasil para defender do comunismo. E agora o Brasil está cada vez mais próximo ao vermelho. Lula quer abrir o mercado da China a produtos brasileiros e fechar 20 acordos comerciais. Itamaraty espera assinar acordos nas áreas de tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável na última década. A participação chinesa na exportação brasileira cresceu 56%. E a China precisa ir junto com a Rússia fazer aí um bloco com o BRICS para enfrentar os Estados Unidos e o Brasil cada vez mais próximo. E será que os Estados Unidos vai deixar? Lula quer sociedade com a China e diz que convidar a Xi para vir ao Brasil. Olha só, a aproximação é muito grande. E pelo visto as coisas vêm acontecendo. Nova ordem global já é realidade em Pequim e Brasil terá de ter um plano. E o plano, se for depender do Lula, é ficar mais próximo aí dos chineses. Hoje a China exporta ao mundo 3,5 trilhões contra cerca de 2 trilhões por parte dos americanos. E eu sempre falei aqui, a China que me preocupa. Falam da Rússia, tudo bem, uma grande potência, mas a China ela tem milhares de planos, tem estratégias muito importantes, vem aí crescendo com várias marcas de celulares, copiando muitas coisas e crescendo, e tendo aí uma população enorme e uma força bélica também muito grande, que me preocupa bastante. A Haddad quer taxar compras da Shein e Shopee, veja até quanto pode pesar no seu bolso. Estão dizendo que não vai aumentar nada, não vai ter tributos novos, mas vai aumentar aí, vamos dizer, a fiscalização. As coisas não vão passar tão assim facilmente. Uma coisa que até mesmo o Bolsonaro falou em um tweet dele, falou que não iria taxar nada mais, mas a fiscalização teria que ser feita de uma forma, vamos dizer assim, certa, né? Só que o fluxo de coisas é muito grande. É praticamente impossível taxar as coisas corretamente. Mas vamos ver aí se com certeza um governo de esquerda vai fazer ao máximo para taxar, né? Com a ida de Lula à China, Alckmin assume a presidência pela 3ª vez. Alckmin passará o dia despachando do Palácio do Planalto. Previsão é que Lula volte para o Brasil no dia 15 e o Alckmin vai falar com o embaixador do Japão, fazer coisas importantes como sempre, né? Nunca vi um vice tão presente fazendo coisas tão importantes. Trabalhadores e visitantes do Planalto. Lula sobre funcionários. Não trabalhará ninguém que não tenha cartão de validação, né? Uma coisa que é dito lá fora que não impede, já é sabido que não impede transmissão, mas aqui, por mais que muitos lugares já não pedem mais, é claro que ele vai fazer o trabalho de ter esse controle, né? E aí a Yara pergunta, cartão de validação, né? E ficha limpa? Isso aí não se pergunta, né? Isso aí não se pergunta mais, porque no Brasil isso aí virou piada. STJ deve enviar a Lula em agosto o pacote para a nomeação de 3 ministros. E aí a gente vê que o STJ, como sempre, a gente avisou aqui, cuidado senão o PT volta. E quando ele volta, ele voltará aparelhando tudo. Não vai ter mais esse negócio de você ficar aí pensando no futuro do Brasil. Se a gente estava começando, né, a tentar consertar alguma coisa, o brasileiro ele foi muito hedonista, muito rápido aí nas conclusões e achou que o Bolsonaro era o grande problema e voltou para aqueles que realmente destruíram. Muita gente, quando eu falo isso, mas a gente não teve escolha. Teve escolha. Sempre tem escolha. Mas não fizeram isso, fazer aquilo, porque as maquininhas... Sempre tem escolha. Deixaram o quê? Ataques a justamente aquele que seria o cara que derrubaria o sistema. Deixaram o sistema voltar. Sim, todos temos culpa, né? Só que alguns fizeram certinho o trabalho de não ficar aí cortando o galho que todo mundo estava em cima. Cortaram o galho, caímos e agora que a gente ature, por exemplo, que MST marca a coletiva de imprensa para anunciar invasões de terra. Vamos juntar a imprensa e vamos falar e a gente vai começar a invadir. Não tinha na época do Bolsonaro, as coisas ficou bem mais tranquilas e agora os caras estão livres, porque era algo que era claro que aconteceria. Gasolina volta a subir e atinge 5,50 nos postos. Fácil, né? Fazendo L como sempre. Enquanto isso, um sofá de 65 mil para Lula e Janja. Ao todo, o governo gastou R$ 196.770 em 5 móveis, tá? Não é 5 imóveis. 5 móveis e um colchão para Alvorada, incluindo cama de R$ 42 mil. Móveis agora são patrimônio da União, diz Planalto.
e faço L, né? Essa aí é a grande picanha, a picanha em formato de L para o brasileiro. Quarto ataque a escolas em 15 dias. Jovem esfaqueou 3 colegas em escola em Goiás e é apreendido. Feridos não correm risco. Tá vendo como tá preocupante essa situação? Tem algo muito estranho, tá? Aí o Alexandre comenta, época de colheita dos últimos 4 anos. Não era o problema, não eram armas de fogo nos últimos 4 anos? Agora o negócio é com faca, né? E aí o que tem a ver o Bolsonaro? Engraçado, quando é no governo, né, do Lula, eles falam, não, isso aí é algo que veio do governo passado. O que tem a ver? Absolutamente nada, né? Eu não fiz nada, diz preso desde 8/1 em carta entregue a parlamentares. Veja outros relatos. Aí a situação é muito complicada, né? A gente viu aí muita gente sofrendo na situação e vamos ler aqui. Em uma das cartas, o detento alega ter sido preso injustamente. Eu preciso voltar para minha família, porque eu não fiz nada, não quebrei nada. A minha família precisa muito de mim, afirmou. No pedido de socorro, alega que a esposa enfrenta problemas psiquiátricos e depende do uso de medicamentos. O sentimento de injustiça na prisão é revelado em outras cartas. Sou o único provedor da minha casa, nunca fui preso, sou trabalhador, mas fui acometido por essa injustiça, moro de aluguel, desabafou outro preso. Pessoas normais, pessoas que caíram numa armadilha. Tem até um bilhete falando que preocupado com a mulher, que ele não tem contato, que precisa que liguem para ela porque ela tem realmente problemas, né, de saúde. Situações muito sérias acontecendo, mas é aquilo, né? Muita gente fez o quê? Faz o Pix, inflamou muitas dessas situações, sem um pingo aí de consciência do poder que a esquerda tinha. E infelizmente a gente vê situações complicadíssimas como essa, né? É um monstro! Xuxa pede prisão de Dalai Lama após cena nojenta com criança, né? Engraçado que ela usou os mesmos termos que eu usei no vídeo de ontem, né? Mas é engraçado quando a Xuxa, sempre que aparece algo do tipo desse assunto, ela é a primeira que corre a comentar, como se ela precisasse comentar sobre assunto PDU, né? Sendo que ela tem um filme que é muito conhecido, né? Bem polêmico, que costumam falar aí sobre esse tipo de coisa. Interessante, né? Moro pretende recorrer da decisão que manteve acusações de Tacla Duran no STF. Senador alega que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar ações anteriores ao seu mandato. Parlamentar chamou denúncia realizada pelo advogado de falsa. E ele fala que o STF não pode, não tem competência. Eles fazem o que eles querem, ele está meio desatualizado. O STF fez barbáries, fez tudo o que quis na época das eleições, né? O TSE também. E eles fazem o que eles querem, né? Tá meio desatualizado o Moro. Tupperware admite que pode acabar e derrete quase 50% na Bolsa de Nova York. Derrete, mas não pode ir no micro-ondas? Eu acho que pode, mas você vê que todas as empresas estão passando por dificuldades. Todas estão demitindo e até mesmo a Tupperware, coisa de cozinha, aparentemente não está conseguindo se manter, né? Falando em mundo, o mundo não sei por que está se armando para se defender, diz ministro da Defesa. Não sabe por que será que estão se armando. O mundo não sei por que está se armando para se defender, diz ministro da Defesa. José Múcio Monteiro afirmou que o Brasil não vai se armar, mas tem interesse em investimentos de outros países na indústria de defesa. Ele não sabe? O ministro da Defesa devia saber, né? A gente aqui comenta muito sobre isso. E o Brasil, ele falou que não vai se armar. Seria interessante, porque até mesmo Venezuela recebe algumas coisas aí, né? Tem muito país recebendo, mas talvez o Brasil receba. Se os planos de Lula avançarem, acredito que sim, o Brasil vai se armar, certeza. Porque vai ter alguma coisa aí mundialmente falando que o Brasil vai estar numa situação, num cenário um pouco mais assim atípico, já que ele nunca esteve, se acontecer uma guerra, do lado vermelho. Popularidade digital de Lula cai, mas ainda é maior que a de Bolsonaro. O pior momento para o petista foi quando ele criticou a operação da PF que frustrou um plano do PCC para sequestrar Sérgio Moro. Eu pergunto, como disputar popularidade um ex-presidente com o presidente atual? Eles não esquecem o Bolsonaro de forma alguma. E outra coisa, popularidade como? Porque se o Lula está sendo muito falado, pode ter muita reclamação também. Pode ser o nome dele sendo citado para reclamarem. O que vem acontecendo muito e com certeza aumentará mês a mês aqui no Brasil. O que está em jogo para a América Latina ao apoiar Rússia ou Ucrânia na guerra? Eles falam aqui, será que eles vão apoiar? Será que não? Por que eles estão meio neutros? Não existe. O que acontece é que os países do terceiro mundo, eles têm uma posição complicada, porque eles têm alguns acordos com os Estados Unidos e também tem aí grande influência da Rússia sobre eles. Então o que eles fazem? Eles fazem aquele jogo duplo, né? A Rússia entende, compreende, até mesmo o Putin tratou muito bem o Bolsonaro, e o Bolsonaro fez um papel relativamente neutro, né? Apesar que foi lá falar de solidariedade com o Putin,
Mas enfim, o que acontece é que eles não podem sair muito do ritmo. Mas, daqui em diante, pode ser que as coisas escalem, até porque o chanceler da Rússia visitará Cuba e Venezuela após passar pelo Brasil, como eu falei. Esses países todos, né? A Putin, Rússia, é comunista. Você pode até, não, mas eles têm um aspecto conservador da coisa. Pode ser conservador, né, em alguns aspectos, mas pode ser totalitários em diversos outros aspectos e pode ser que o Brasil seja aí controlado. E um dia, se acontecer do Brasil se tornar totalmente vermelho, pode ter certeza que a vida aqui, a qualidade será infinitamente inferior, porque todo mundo acha que assim, não, se o Putin assumir o Brasil, assim, tiver uma guerra mundial e os vermelhos assumirem o Brasil, nós seremos russos? Não. Seremos brasileiros e com certeza seremos uma subespécie para esse povo, né? Exigir visto para os Estados Unidos, Canadá e Japão divide governo e setor turístico. Visto para entrar no Brasil passa a vigorar em 1º/10. Governo diz que proposta não deve impactar no turismo, mas setor reprova a decisão com certeza absoluta, porque o pessoal tá vindo para cá, era muito fácil, dificulta. O Brasil ele já não é muito bem visto, que é um dos países mais perigosos do mundo. E aí você ainda coloca empecilhos para as pessoas não virem aqui, com certeza terá problemas. Mas aí você vê, ó, Estados Unidos, Canadá, Japão, países que são aparentemente do outro lado da esfera vermelha, né? Então não estão aí do lado dos comunistas, então dificultam. Mas aposto que talvez para russos aí a coisa fique facilitada, não sei. China faz experimentos com DNA humano para criar soldados resistentes à radiação. Estão fazendo células humanas com gene de ursos d'água, que é esse bicho aí que ele realmente pode viver em praticamente qualquer ambiente, né? Menos 200 graus, radiação que for. Só que isso é perigoso, né? Porque o gene pode ficar resistente, mas pode ter mutações que afetam a vida do humano. A China faz todo tipo de experimento. Como eu falo para vocês, comunismo é um negócio muito louco. Por quê? Porque a regra é de quem é totalitário, quem manda. Todo tipo de experiência é feita. Falamos muito de vídeo exclusivo da questão de Roswell, 1947, nos Estados Unidos. Falei lá no outro canal. Falamos muito sobre isso. O limite é sem fim num país comunista. Kim Jong-un ordena a chefes militares intensificar a preparação prática e ofensiva para a guerra e não para. Só todo dia é algo novo da Coreia do Norte. Imagina como é a Coreia do Sul. Aí fica preocupada com isso tudo. Deputado Zé Trovão pede suspensão de jogos violentos no Brasil após ataques em escolas. Pedidos ao governo Lula destaca a possível relação entre jogos eletrônicos e violência. E aí eu pergunto, agora que vai ser Counter-Strike 2? Ando treinando CS, o meu Alp tá afiadíssimo, o cara vem falar um negócio desse, voltamos aos anos 90, Carmageddon proibido porque atropelava pessoas no jogo, né? Hoje o jogo, se for visto, você vê que, né, a faixa etária vai ser bem menor do que era no passado. Algumas pessoas estão, vamos dizer, regredindo, estão voltando no tempo. Algo desnecessário, isso não tem nada a ver. Porque se for assim, vai ter que proibir filmes, vai ter que proibir um monte de coisa, porque gera violência, né? Não, esse filme tá muito violento pro cinema. Vamos ver só ursinhos carinhosos daqui para frente, que aí com certeza a coisa muda. Não é assim que funciona, o problema é muito mais sério, complicado, e tem várias teorias da conspiração aí sobre todo esse cenário. Mas vamos em frente. Pessoal, muito obrigado. Lembre-se, tem o link da Amazon, compre qualquer coisa, clica, compre qualquer coisa, navegue, compre o que for, ajuda o canal não tem propagandas, ajude com o Pix, ficaremos aqui durante muito tempo se tiver a sua ajuda. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.